Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição do livro Profetas Menores, do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Na lição número 1, estudamos o profeta Obadias, que fala do dia da vingança do Senhor contra Edom. E no profeta Joel, que estudamos também na lição 1, fala do dia do Senhor e fala da misericórdia de Deus, da restauração e do derramar do Espírito Santo nos últimos dias sobre toda a carne. Vamos agora ao profeta Jonas. No profeta Jonas, nessa lição 2, nós vamos ver a misericórdia de Deus a todos os povos, não somente com os israelitas, mas principalmente com a Assíria, a quem Jonas foi enviado com uma mensagem dura de destruição, ainda em 40 dias, e a Síria, os ninivitas, se arrependem e Deus não destrói a cidade, mostrando a misericórdia de Deus, que não é só para com Israel, mas também para com os ninivitas. Vamos à lição 2, o livro de Jonas. Entre as crianças da escola dominical, essa é uma das histórias favoritas da Bíblia. Existem algumas que se marcam como Davi e Golias, e a outra história favorita das crianças da escola dominical é Jonas e o grande peixe. A expressão hebraica em Jonas 1, 17, 2, 10 é Dag Gadol. Dag, que é grande, Gadol, peixe. Isso é um grande peixe. Alguns estudiosos dizem que trata-se de uma baleia, porém outros negam, que dizem que baleia não é peixe, pertence aos animais marinhos, como mamífero de sangue quente. A baleia alimenta seus filhotes por meio das suas mamas, por isso que ela é chamada mamífero, o que não acontece com um peixe comum. O Evangelho, segundo Mateus 12:40, registra que Jesus, quando reportou o episódio de Jonas, usou a palavra ketos, que significa peixe gigantesco. Em português, na Almeida Revista Atualizada, traduz corretamente tanto hebraico como grego. Já a versão Almeida Revista e Corrigida traz na sua tradução vertente Dag, Gadol e Ketos para baleia, e isso às vezes resulta numa grande confusão entre os estudantes da Bíblia. A narrativa de Jonas é realmente bastante emocionante. Apela à imaginação dos mais jovens, e bem sabemos que não se trata de uma fábula, como alguns admitem, e sim de um relato verídico de um homem que fugiu, ou pelo menos tentou fugir da chamada divina e da misericórdia recebida por ele e também pelos ninivitas. A mensagem dessa narrativa aplica-se a todas as idades e serve para mostrar que o Senhor da Seara quer e pode e vai usar em sua vinha. A experiência do profeta Jonas não foi uma mentira de pescador, como debocham alguns críticos, ou uma fábula. Vários incidentes, nós sabemos, que foram engolidos inteiros por peixes, são hoje conhecidos e confirmados essa história. Dizem que a própria história de Moby Dick é baseada no livro de Jonas. E o livro de Jonas, portanto, não é uma alegoria, um mero simbolismo, mas sim uma narração bíblica. E por ser uma narração bíblica, cremos que é um fato verdadeiro e histórico. O próprio Jesus confirma essa história de Jonas, que assim como Jonas teve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias no seio da terra, como um sinal que aquele povo, aquela geração pediu a Jesus. Vamos então ao esboço dessa lição. Jonas é um livro curto dos profetas menores. O livro do profeta Jonas
ele aparece logo após o livro de Obadias. Então nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, e na nossa Bíblia vem o livro de Jonas como o quinto livro na ordem canônica. Mas aqui vamos estudar ele como o terceiro livro profético, por causa que estamos estudando na cronologia. Jonas possui 4 capítulos e apenas 48 versos. Mas, nesses 4 capítulos e 48 versos, vemos pelo menos 8 milagres no livro. É um livro cheio de milagres aqui. Vamos ao texto 1. Falemos da tempestade no mar. No texto 2, nós vamos tratar do ventre do grande peixe. No texto 3, na cidade de Nínive, Jonas na cidade. E no texto 4, a misericórdia de Deus. Dividimos essa lição em 4 textos, de acordo com o próprio livro de Jonas, 4 capítulos. Falemos então, texto 1, a tempestade no mar, Jonas 1. O nome Jonas significa pombo no hebraico. Conforme 2 Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas era proveniente da aldeia de Gat-Hefer, situada a cerca de 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galileia. Portanto, Jonas era um profeta da Galileia e derruba aquilo que falaram no Evangelho de João. Vê que da Galileia não vem profeta. Jonas era um profeta da Galileia e se assemelha aqui com Jesus. O livro é de autoria do próprio profeta, que usou o recurso da terceira pessoa para relatar a sua história, num estilo comum entre os escritos hebraicos. Contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, Jonas escreveu seu livro por volta do ano 780 a.C., já no final de sua carreira, e cerca de 60 anos antes da tomada do Reino do Norte, Israel, pelos assírios. Ainda que haja sido um arauto do Senhor, considerando um profeta de Israel, sua missão, Jonas, é o mais evangelista de todos no Antigo Testamento. Tendo esse duplo ofício, um dia proclamou juízo divino contra os cidadãos de Nínive, capital da Síria. Vemos no decorrer do seu livro o tema A Misericórdia de Deus. O aluno deve olhar aí para um mapa que nós temos. Aqui o mar Mediterrâneo, a terra de Israel. Ao norte ali, a terra de Nínive, perto do rio Tigre, que é a Síria, atual Irã. Ali ao norte, Mar Negro, não é? E o ponto provável de partida de Jonas, da onde ele saiu. E note que Jonas queria ir para Tarsis. Tarsis é onde se localiza Espanha, Portugal. Essa era a terra que Jonas queria ir, navegando por mar Mediterrâneo, totalmente oposto à cidade de Nínive aí no mapa. A fuga de Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 1 a 16. A palavra de Deus fora confiada a Jonas, e a sua chamada não poderia ser mais clara. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa era a ordem, porém o profeta resolveu não ir a Nínive, mas sim fugir para Tarsis, que é a atual Espanha, verso 2 e 3. Com isso, ele tentava algo impossível, escapar da presença do Senhor. Ao verificar aí nesse mapa a geografia da região, vemos que as duas cidades estão em direção oposta. À medida que Jonas procurava aproximar-se de Tarsis, mais longe ficava da sua missão predita. E o resultado foi que o profeta não conseguiu fugir da presença de Deus. Uma vez na embarcação, a desaprovação da atitude de Jonas pelo Senhor manifestou por meio de um grande e terrível tempestade. Esse é um dos primeiros milagres que ocorre no livro.
Medo e pavor tomaram posse dos marinheiros que tinham experiência, mas que viram uma tempestade que eles não poderiam superar e procuraram de todos os meios possíveis aliviar a situação do navio. O arauto, rebelde, encontrava-se no porão da embarcação dormindo, profundamente adormecido, conforme o verso de número 5. Então temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Talvez estranhemos até o sono de Jonas, estando ele fugindo da face de Jeová. No meio de uma tempestade, onde todos gritam, ele consegue dormir. É um descanso de um homem sobre uma falsa segurança. Estava talvez exausto por causa da fuga, da ansiedade que dele se apoderara, quando pensava que tinha conseguido iludir o Senhor. A versão da Septuaginta diz que Jonas estava dormindo e roncando, mas o capitão o despertou bruscamente, perguntando-lhe o que estava lhe agarrado o sono. O mestre do navio, verso 6, chegou a ele e disse: "Que tens, dormente?" A ideia inferida é que ele não merecia esse descanso enquanto os outros enfrentavam o temporal e clamavam desesperadamente seus deuses. Jonas foi admoestado a clamar ao seu Deus. Isso mostra a condição espiritual do profeta, que ao invés de estar buscando a Deus em favor dos marinheiros prestes a irem a pico, preocupava apenas consigo mesmo. O pedido do mestre do navio demonstra sua angústia. Talvez assim Deus se lembre de nós, no verso 6. Clama, diz: "Levanta, invoca o teu Deus." Talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. Falemos dos deuses dos marujos. Possivelmente esses marinheiros eram fenícios e não estavam cooperando, e o navio continuava a se avariar. Portanto, agora queriam que Jonas também clamasse ao seu Deus, para que se havia possibilidade de o salvar. Jonas, capítulo 1, verso 7 a 10, fala do desespero da tripulação. A tripulação decidiu tomar providências, a fim de descobrir quem era a causa de estarem sofrendo de tão grande mal. E para isso lançaram sorte, e a sorte recaiu sobre Jonas, verso 7. E dizia cada um seu companheiro: "Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal." E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Indagado, o profeta respondeu que era um hebreu e que servia ao Deus do céu, mas que estava fugindo dele, verso 8 a 10. Com isso, todos ficaram muito aflitos. Suas últimas e mínimas esperanças de resgate teriam, talvez, naquele momento, afundado nas águas turbulentas que o cercavam. Vemos aqui, outro sim, a mão de Deus nesse ato. O Senhor dirigiu as coisas de modo que as consequências revelavam abertamente o pecado do seu porta-voz. Jonas foi forçado a confessar sua transgressão, enfrentar sua disserção. Note que a sorte caiu sobre ele. Encontrava-se agora ele numa encruzilhada, e a sentença final de todos os presentes na embarcação estava agora em suas mãos. Negaria ele a Deus, levando assim toda a destruição, e confessar-se-ia como servo do Deus vivo, não sabendo qual seria seu fim, se salvava a tripulação do navio? Vamos ao sacrifício. O profeta Jonas voltou à razão e fez a escolha, reconhecendo que a própria desobediência disse aos marinheiros que para ele se salvar era preciso jogá-lo ao mar, para que a tempestade se acalmasse e eles sobrevivessem. Jonas, capítulo 1, verso de número 12. Lemos:
E ele disse: levantai-me e lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Os marujos, no entretanto, não queriam lançar Jonas à água, e esforçavam remando com mais intensidade, tentando chegar à terra. É provável que estivesse temendo também a ira de Deus se lançasse Jonas ao mar, esse servo de Deus fugitivo. Mas quanto mais remavam, mais agitado o mar se tornava. E finalmente esses marujos clamaram ao Senhor e não mais aos seus deuses. Aqui é outro milagre, a conversão dos marinheiros. Apanharam Jonas então e lançaram ao mar, e a tempestade cessou milagrosamente. Versos 14 e 15. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Outro grande milagre. Deus levanta a tempestade, Deus faz com que os marinheiros, Jonas confesse, a sorte caia sobre Jonas, faz com que os marinheiros se convertam e que os marinheiros viram o que aconteceu quando lançaram Jonas, uma grande bonança. A ação dos tripulantes não foi precipitada, eles só agiram porque não tinham outra saída. Sua preocupação era não serem culpados pela morte de Jonas, que Deus não os condenasse pelo sangue do seu servo, porque estavam somente cumprindo o que o Senhor já tinha aprovado, defendendo assim a sua inocência. A versão original leva-nos a compreender que levantaram Jonas com certa referência antes de oferecê-lo às águas. O resultado contrastante desse sacrifício foi que eles temeram grandemente ao Senhor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Verso 16, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Pois a fúria do mar logo cessou, e os marinheiros foram salvos da morte. O profeta que fugia por não querer pregar a milhares, acabou sendo o instrumento para a transformação espiritual desse grupo de marinheiros. O Pai, na sua misericórdia, preparou agora um aposento marítimo para o seu filho desobediente. Aquele peixe tornou-se o veículo da preservação da vida de Jonas. Outro sim, Jonas teria se afogado. E Deus prepara um peixe. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esse Jonas esteve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Outro grande milagre. Aquele peixe tornou-se a preservação da vida do profeta Jonas. Ali, durante aqueles 3 dias, longos dias e 3 noites, ele teve a oportunidade para meditar, para esquadrinhar o seu procedimento e a sua convivência com Deus. Vamos agora aos exercícios desse primeiro texto. Marque-se para certo e para errado. Jonas, cujo nome significa pombo, foi quem escreveu o livro que leva o seu nome, certo? Jonas foi contemporâneo de Amós e de Oséias, certo também. Ao ouvir a chamar Deus para ir e pregar em Nínive, Jonas atendeu prontamente. Errado. O desagrado de Deus pela desobediência de Jonas resultou em violento temporal em alto mar, abandonando os marinheiros do navio onde ele estava, certo? 2:5, o próprio Jonas disse aos marinheiros que eles deveriam jogá-lo ao mar, a fim de que a tempestade se acalmasse, certo? Vamos agora ao texto de número 2, e é Jonas capítulo 2, no ventre do grande peixe. A primeira menção de uma oração proferida por Jonas encontra-se logo no início do capítulo 2 do seu livro. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. No capítulo 1,
vemos que não há referência qualquer de oração feita por Jonas. O que há é assim, ele procurando um lugar para se refugiar e dormir. É um triste caso que infelizmente ocorre também na vida de muitos crentes, que só oram quando estão em situação difícil. Mas então Jonas orou e fez com disposição, sinceridade e contrição, gritando do ventre do abismo. Jonas capítulo 2, verso 1 a 3. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. Se possível, vamos nos colocar um pouco no lugar do profeta Jonas. Em meio a um comportamento de carne, escuro, de cheiro estranho, com algas, peixes e outros tipos de vida marítima, além da água em volta no estômago do peixe. Realmente um lugar muito desagradável para se ficar. Porém, Jonas deve ter sentido que mesmo assim, ele estava nas mãos de Deus. A primeira parte da sua oração, um clamor ao Senhor, um anseio por uma resposta do alto. Angustiado, gritou, e Deus ouviu a sua voz, de dentro do ventre do peixe. O Salvador está sempre alerta ao clamor de suas criaturas, onde quer que elas se achem. O servo aceitou aqui a disciplina do Senhor. Reconheceu que fora Deus quem o mergulhara no profundo do coração do mar, de acordo com o verso 3, porque tu me lançastes no profundo. Observe que as ondas e vagas do Criador passavam por cima dele. Submetendo-se ao Senhor àquela situação, Jonas procurou restaurar os elos de comunhão com o Pai Celestial. As águas o cercaram até a alma. Jonas 2, versos 4 e 6. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui Jonas demonstra uma fé de ver o templo. É possível que Jonas tenha também ficado inconsciente por algum tempo, mas logo que voltou ao seu normal para meditar sobre Deus e sua maneira de lidar com ele, seu caso foi altamente milagroso. Durante o tempo que permaneceu no ventre do peixe, ele adorou ao Senhor e orou. Sua última oração, enquanto ali estava retido, também a principal em que temos nesse capítulo. O desânimo procurava dominar Jonas. Ele tinha admitido a sua falta, tinha pedido perdão a Deus, mas ainda continuava no seu sepulcro aquático. O ambiente sufocava até a alma, cercado por água salgada. Pela escuridão e trevas e por detritos, estava chegando à beira do seu desespero. Sentia-se perpetuamente aprisionado. Contudo, reiterava que Deus era o seu Senhor e o agradecia. O porquê, depois de o fazê-lo descer à base das montanhas, levou a uma vida da sepultura. Olha só, eu disse, lançado estou, as águas me cercaram, eu desci aos fundamentos dos montes, ferrolhos da terra, correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Agora, pagando os votos, do verso 7 ao 10, vamos ter a promessa de Jonas de pagar os seus votos. O desespero do profeta chegou a tal ponto que chegou a pensar nas cavernas profundas do Mediterrâneo seria o seu lugar final de descanso na terra. Mas logo depois, lança-se aos braços misericordiosos do Mestre, grato por sua companhia. Vejamos o verso 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade.
Aqui, antes, sobre o mar, Jonas se esqueceu de que o Senhor estava com ele. Agora, nas entranhas daquele peixe, em alto mar, ele lembra que Deus está sempre perto. Nos últimos momentos de sua oração arrependido, o arauto se reconsagra ao Pai. Recorda-se que é um profeta do Altíssimo e conclui o seu agradecimento ao Senhor, prometendo-lhe sacrificar. Verso 9, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Note que ele afirma que cumprirá seus votos e com ânimo entrega as mãos sagradas de Jeová, disposto a servi-lo cabalmente. O ponto final de sua oração é uma declaração de fé, de que a sua salvação vem somente do Senhor, ou a libertação do Senhor vem a salvação. Talvez o ansioso Jonas já soubesse que Deus estava prestes a soltá-lo da sua prisão, dessa prisão marítima ou marinha abundante, e o Criador também do grande peixe, o mesmo que tinha preparado para tragar o profeta, agora dá ordem, e logo ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2,10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vamos aos exercícios desse texto 2. Aqui nós vamos relacionar a coluna A de acordo com a coluna B. 2,6. Orando no ventre do grande peixe, Jonas clamou ao Senhor e, letra E, ele lhe respondeu. 2,7. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Essa daqui é a letra C, parte da oração de Jonas. 2,8. Durante o tempo que passou no ventre do peixe, Jonas, letra A, adorou ao Senhor e orou. Letra A, adorou ao Senhor e orou. 2,10, durante o tempo, 2,9 agora, Jonas clamou que Deus era o seu Senhor, o qual depois descê-lo à base das montanhas. Letra F, o levantou com a vida da sepultura. Letra F, levantou com a vida da sepultura. Aqui Jonas se assemelha com Jesus, e esse é o sinal que Jesus deu àquele povo quando pediu um sinal. 2,10. Jonas se reconsagrou ao Pai, recordando que era, aqui, letra D, um profeta do Altíssimo. 2,10, um profeta do Altíssimo. 2,11, Deus ordenou ao grande peixe que buscasse terra firme, onde Jonas, então, a letra B, foi vomitado. 2,11, letra B, foi vomitado. Vamos agora ao texto 3, na cidade de Nínive. Jonas, capítulo 3. O peixe vomitou o profeta, certamente ainda no litoral israelita. Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas. Mais felizes que os outros, que só receberam uma chamada, Jonas recebeu a chamada 2 vezes. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dessa vez ele levantou e seguiu na direção exata. Não sabemos se Deus demorou a fazer a segunda chamada ou se ela ocorreu logo após Jonas ter sido vomitado em terra ou voltar à terra firme. O importante é que Jonas agora obedeceu. Jonas levantou-se e foi. Verso 3, foi a Nínive. Não sabemos até quanto tempo demorou, mas sabemos que ele ocorreu, e o importante é que Jonas obedeceu, seguindo para a cidade de Nínive, de acordo com o verso 3. A distância era longa, conforme vimos no mapa do texto 1, e levou vários dias de viagem. Jonas, porém, finalmente chegou e cumpriu a sua missão. Falemos agora dessa missão. Nínive, a capital do Império Assírio. Nínive, de acordo com o texto, era uma grande cidade na sua época.
Sua população é calculada em torno de 600 mil habitantes. Incluía vários subúrbios e outras cidades pequenas para atravessá-la. Note que Jonas leva 3 dias. A cidade tinha uma muralha interna que tinha 13 quilômetros de circunferência. Outra muralha externa que tinha 96,5 quilômetros. A altura dessas muros era de 30,5 metros e incluía 150 torres de 61 metros. A largura dos muros era tal que várias carruagens podiam andar lado a lado e trafegar por cima deles. Estudos arqueológicos têm provado que a cidade, durante o tempo de Jonas, era avançada em ciência, matemática, astronomia e religião. Era não somente grande, mas também poderosa. A própria Bíblia diz que Nínive era importante diante de Deus. E levantou Jonas e foi, segundo a palavra do Senhor, pois Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. Suas defesas eram espetaculares, seu desenvolvimento progressivo. Havia também nela milhares de vidas saturadas pelo mal e carentes de salvação. O porta-voz do Senhor chegou finalmente a Nínive, iniciou o seu trabalho evangelístico. Então proclamou a mensagem que Deus lhe dera e entregara. E a mensagem era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas entregou aquilo que Deus lhe deu. E é isso que devemos aprender com Jonas. O arrependimento dos ninivitas. Jonas capítulo 3, verso 5 a 9. Olha só, e os homens de Nínive creram em Deus. O efeito da pregação de Jonas foi algo impressionante e maravilhoso. Os cidadãos da maior ao menor creram e se arrependeram dos seus pecados. O próprio rei ordenou um jejum a ser observado pelos homens e animais e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei. A cidade vestiu-se de pano de saco e, como o patriarca Jó, assentou-se na cinza. Os homens foram cobertos fortemente, se converteram cada um do seu mal e da sua violência e se arrependeram. O clamor deles subiu a Deus e o povo converteu-se dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Isso também era um ensino para os israelitas. Os ninivitas reconheceram e abandonaram suas transgressões, das quais as principais eram a avareza, a ambição opressiva, dominar e controlar as nações, anexando ao seu império. Vemos aqui o maior avivamento registrado na Bíblia. A maior e mais poderosa cidade daquele tempo, submetendo-se humildemente ao único e verdadeiro Deus. A mensagem de um servo do Senhor abalou e mudou uma população inteira. O arrependimento sincero dominou o comércio, as escolas, os templos, os palácios, as casas, enfim, tudo. Nínive foi sacudida até os alicerces, movida pelo arrependimento. A transformação foi total e atingiu a todos. A causa principal desse impacto espiritual em Nínive foi o poder convencedor do Espírito Santo, associado à receptividade dos corações arrependidos e voltados para Deus. Falemos do perdão dos ninivitas. Jonas, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O verso 10 é mais um dentre muitos nas Escrituras a falar da graça abundante do Salvador, que, contemplando os atos do povo da grande capital, arrependeu-se. Aqui arrependeu, que mudou os seus planos.
que estava pronto a destruí-la, mas demonstrando a misericórdia, deu-lhe um prazo de 40 dias antes desse juízo destruidor. Diante do arrependimento, Nínive tomou uma nova atitude diante de Deus, e ele perdoou as suas iniquidades. Depois dos 40 dias, a ira divina não arrasou a poderosa e arrogante cidade, porque seus habitantes arrependeram-se de seus pecados e voltaram-se para Deus. Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria, e não o fez. Jonas 3,10. Efésios 2,5 diz, pela graça sois salvos. Salmo 136, a parte B do verso diz, porque a sua benignidade dura para sempre. Numa outra tradução, sua misericórdia dura para sempre. Vamos aos exercícios desse texto 3. Assinale com X a alternativa correta. Segundo o texto, e segundo a chamada Deus a Jonas, deu-se, podemos dizer a letra C, é um espaço-tempo ignorado após a primeira, não é? Outros admitem letra A, que deu logo após sua volta à Terra, mas pode ser um espaço ignorado após a primeira. Vamos ao 2,13. Estudos arqueológicos em Nínive têm provado que a cidade no tempo de Jonas era avançada em matemática, astronomia, religião, todas estão corretas. 2,14. Chegando em Nínive, Jonas proclamou a mensagem dada por Deus, ainda 40 dias e Nínive será, letra B, subvertida. 2,15. Depois de 40 dias, Nínive foi poupada da ira divina, pois se arrependera, letra A. Vamos ao texto 4, encerrando o livro de Jonas, Jonas capítulo 4, a misericórdia divina. Se o livro de Jonas se encerrasse no capítulo 3, seria como um conto de fadas, com a costumeira frase, todos viveram felizes para sempre. Mas não foi bem assim. Aquele que trouxera a mensagem de Deus aos assírios encontrava-se agora em uma situação deplorável. Ao invés de se alegrar com o povo pela sua mudança para o bem, o profeta resmungou tristemente sobre o milagre que transformou Nínive. E, é claro, a irritação de Jonas se dá também pelo fato que ele que profetizou não aconteceu, poderia ser considerado como um falso profeta. Vemos a irritação de Jonas no capítulo 4, verso 1 ao 5, logo no verso 1, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. O servo do Senhor estava desgostoso, ressentido, aborrecido, irado. Se o profeta fosse Deus, teria esmagado a cidade de vez. Ele lamenta o fato de Deus não ter destruído a cidade como prometera. Interessante é que o Pai Celeste usou esse seu filho que se mostrava tão contrário àquela grande missão. É Deus e não os homens quem escolhe e separa quem Ele quer. Enfim, o Senhor é bondoso e usa o que temos de bom e com o tempo muda e aperfeiçoa o restante de nosso ser. Até parece um paradoxo entre essa atitude de Jonas. Não precisamos fazer uma averiguação das razões psicológicas do caráter do homem para tentar descobrir seus motivos. Possivelmente, igual a muitos de nós hoje, ele gostaria de ver o castigo destruidor aos pecadores, ao invés de vê-los transformados pelo amor do Mestre. O arauto de Deus soube pregar com unção, mas infelizmente não aprendeu com o mistério vital, é também a misericórdia de Deus para com os outros. Ao orar ao Senhor, no verso 2, esse porta-voz desgostoso mostra ciente dos atributos de Deus. Olha só, e orou e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, em que te arrependes do mal. Olha aí, ninguém melhor do que ele para conhecer
esses atributos, como ele mesmo descreve, que o Altíssimo era misericordioso e foi misericordioso com os ninivitas. Tal era a sua queixa, que ele queria morrer. E quando o Senhor lhe perguntou se a sua ira era razoável, ele não respondeu e saiu da cidade. E disse: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade. Verso 5. Alimentava ainda a esperança, ao sair da cidade, que Deus destruísse a Nínive e exterminasse seus habitantes. Vamos agora à lição do Senhor ao seu profeta. Poderíamos intitular essa última sessão, do verso 6 ao 11, como Jonas e o verme. Antes, um animal enorme o tinha salvado, o grande peixe. Agora, um bicho pequeno quase o destruía. Vejamos isso. O Senhor preparou a planta, que providenciou sombra para o profeta. Depois, preparou o verme, e fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, outro milagre. Mas Deus, verso 7, enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. Então agora o Senhor prepara um verme para comer a aboboreira. E aí o verme matou a planta, e o sol abrasador esquentou a cabeça do arauto aborrecido. Jonas outra vez expressa o desejo de morrer. Deus o instruiu acerca da compaixão, indicando que a compaixão de Jonas, com às vezes ocorre a nossa, é mal dirigida ou aplicada. Jonas teve compaixão de uma aboboreira, verso 9, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha aí, infelizmente o profeta preocupava mais consigo próprio e seu conforto do que com as almas da grande capital da Síria. Ele tinha esquecido que o Senhor é um Pai cheio de ternura e misericórdia, que tanto anela resgatar quanto reivindicar. Vamos à observação final. Alguns estudiosos veem certa semelhança entre a missão de Jonas e a história de Israel, e realmente há certos paralelismos entre ambas. Outros sim, a aplicação melhor é conhecida e declarada nos próprios evangelhos, que se utiliza da experiência do profeta como prefiguração da morte e sepultura e ressurreição de Jesus. O sinal de Jonas, a qual falou Jesus, foi principalmente para os judeus, mas o seu valor espiritual e didático estende-se igualmente aos gentios, pois a mensagem de esperança é para todos. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe ou da baleia, no meio da revista corrigida, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Procure ler os seguintes versos antecedentes, subsequentes desse trecho de Mateus 12, 38 a 42, como também Mateus 16, 4 e Lucas 11, 29 a 32. Em resumo, tanto Jonas quanto Jesus foram sepultados, voltaram à vida, pregaram as boas novas e houve consolo e reanimação, mas o primeiro falhou na sua compaixão, enquanto que o segundo, Jonas, Jesus, permaneceu firme na sua resolução de mostrar-se amoroso e misericordioso para com os aflitos e perdidos. Marque-se para certo e é para errado. Texto 4. 2,16. A misericórdia do Senhor sobre os ninivitas tornou Jonas um homem muito feliz. Errado. 2,17. É Deus e não os homens que escolhe e separa quem ele quer. Certo. 2,18. Jonas 4,2. Ao orar ao Senhor, mostra ciente dos atributos de Deus. Certo. 2,19. Jonas sentiu-se desgostoso com o resultado de suas profecias, pois o Senhor fora misericordioso para com os ninivitas. Certo.
Os evangelhos usam a experiência de Jonas como prefiguração da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Certo. Vamos agora à revisão da lição. Em estudando o livro de Jonas, destacamos por tema, letra A, misericórdia de Deus. 2:22, no ventre do grande peixe, clamando pelo socorro do Senhor, o profeta Jonas prometeu em gratidão oferecer-lhe sacrifício. Letra B. 2:23, pregando aos ninivitas, o efeito da pregação de Jonas induziu os cidadãos da maior ao menor a, letra C, crerem e se arrependerem. E 2:24, Jonas mostrou-se irritado com a misericórdia de Deus para com os ninivitas, pois, aqui nós temos, pois sua profecia não se cumpriu. Letra A, 2:24, pois sua profecia não se cumpriu. Vamos agora ao teste de número 1, que engloba a lição 1 e 2, teste 1, a lição 1 e 2 do livro de Profetas Menores. Então, o aluno agora deve prestar atenção no teste, nas respostas, que nós vamos fazer uma revisão do teste, para que você seja bem sucedido. Não faça o teste ainda, você vai fazer daqui a pouco, preste atenção nas respostas, nós vamos sobre o teste agora, para que você tenha uma revisão do teste. Número 1, qual é o tema principal do livro de Obadias? E a resposta é letra D, a vingança do Senhor. 2, a sentença pronunciada por Deus através do profeta Obadias contra os edomitas foi a de, letra C, total exterminação. Então, a primeira é letra D, a segunda é letra C. Terceira, de acordo com o manual do estudo, o livro de Obadias registra 3 dias distintos, todos representados, letra D, por violência. Quarta pergunta, quem fora Obadias e Joel quando aproximadamente viveram e profetizaram? Resposta B, profetas do Reino do Sul, e as suas profecias cerca de 800 anos antes de Cristo. Então, na quarta, letra B. Quinta, qual é a alternativa correta? Qual o significado da expressão rasgai vosso coração? Letra A, um pedido para demonstrar arrependimento sincero. Sexta, o que significa o termo dia do Senhor nos profetas menores? Letra C, um período que inclui juízo, destruição e ira de Deus. Letra C. Sétima, com o fundo histórico entre Edom e Israel é descrito em Obadias. Letra C, dificuldades e rixas desde os dias de Moisés. Letra C, na sétima. Oitavo, quais são as consequências para Edom mencionadas por Obadias? B, ruína final e extermínio. Vamos a 9. Qual é a mensagem central de Obadias em relação a Edom e Judá? Letra C, a vingança do Senhor se manifestará trazendo destruição a Edom, conforto a Judá. 10ª, quais são os 3 dias distintos mencionados por Obadias e o que representa? Letra C, dias de juízo sobre Edom, dia de angústia em Judá e o dia do Senhor. 11ª, como Obadias escreve a terra de Edom e o que ela representa e por que ela será destruída? Letra C, como área repleta de desertos e penhascos que simbolizava a resistência contra Deus. Na 11, letra C. Vamos a 12. Qual o significado do nome Joel e quem era seu pai? Letra B, Jeová é Deus, é o significado do nome Joel. Seu pai era Petuel. 13. Em que contexto histórico o livro de Joel foi escrito? Em que contexto histórico o livro de Joel? Letra C, no tempo do rei Joás, cercando ataques e pragas e locustas e uma seca. Letra C. 14. O que Joel enfatiza ao dizer rasgai o vosso coração e não as vossas vestes? Aqui a resposta é letra E. A necessidade de uma mudança interna genuína expressa por um coração contrito. 15. O que Jeremias destaca
séculos mais tarde, refletindo o princípio divino evidenciado no livro de Jonas. Letra C, à disposição de Deus para perdoar diante do arrependimento. E, finalmente, 16, estudando o livro de Jonas, destacam por tema aqui a misericórdia de Deus, seria a letra A, mas aqui eles colocaram o amor de Deus. Coloque letra C, o amor de Deus. Apesar que o livro de Jonas destaca a misericórdia de Deus, eu colocaria a letra A, mas o gabarito diz letra C, o amor de Deus, que é semelhante à misericórdia de Deus. Bom, com isso nós concluímos a lição 2 do livro de Profetas Menores e fizemos o teste 1 para você. Então, vá agora ao WhatsApp do aluno e responda o teste 1 e que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você assistiu essa aula só para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Está aberto o canal, as aulas para que você aprenda. Se você deseja se tornar aluno, entre em contato conosco. Nós daremos acesso à plataforma digital da ETAD. Você poderá fazer os testes, que terá acesso ao WhatsApp do aluno, e além disso, você poderá obter o seu certificado de conclusão do curso Teologia Básica. As aulas estão no canal do YouTube, é só fazer a sua matrícula, cursar em 2 anos, você adquire o curso de Teologia Básica. Então, entre em contato conosco através do WhatsApp ou do próprio YouTube e faremos a sua matrícula. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. E para o aluno da ETAD, estude a lição 3 e 4 do livro Profetas Menores. Nós vamos estudar o livro do profeta Oséias na lição 3 e 4. Nós já vimos Obadias, Joel e Jonas. A próxima lição, o livro do profeta Oséias. Deus te abençoe. Amém e amém.